Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um debate sobre aquilo que está a acontecer na Ucrânia e as ações de Donald Trump. Sobre esse assunto, eu configurei uma inteligência artificial, o ChatGPT, para poder fazer tanto o lado contra como o lado a favor, e foi este o resultado. Subscrevam o canal, deixem o like e espero que gostem do vídeo. Tchau! Hoje, estamos aqui para discutir o papel de Donald Trump no conflito da Ucrânia e as suas implicações para o ZEUA e para o mundo. Acredito que Trump está a adotar uma abordagem pragmática e realista, que visa proteger os interesses americanos, evitar uma escalada desnecessária e pressionar pela paz através de negociações. A continuidade do financiamento militar pode não ser a melhor solução para a estabilidade global. Ao longo deste debate, defenderei que a posição de Trump, focada no realismo geopolítico, beneficia não apenas o ZEUA, mas também a segurança europeia a longo prazo. Estamos num momento crítico da história e as decisões tomadas agora terão repercussões para as próximas décadas. A abordagem de Trump relativamente à Ucrânia coloca em risco não só a segurança ucraniana, mas também a estabilidade da Europa e a credibilidade dos Estados Unidos enquanto potência global. A agressão russa não pode ser recompensada com concessões, e o apoio militar à Ucrânia é essencial para manter a ordem internacional baseada em regras. Defenderei que a postura de Trump enfraquece os aliados dos Estados Unidos, incentiva adversários e compromete a liderança americana no cenário mundial. Trump está a trabalhar para um cessar-fogo rápido, o que é essencial para evitar uma escalada global. Os EUA não podem continuar a financiar a guerra indefinidamente, pois isso prejudica a sua própria economia e estabilidade política. Além disso, um acordo diplomático pode salvar vidas e garantir uma solução viável para ambas as partes. O problema é que, cessar fogo rápido, significa, na prática, que a Ucrânia teria de ceder território à Rússia. Isso seria um precedente perigoso, pois mostraria que a invasão compensa. Se a Rússia vê que pode tomar território à força e manter-se impune, o que impedirá futuras agressões. A segurança europeia como um todo estaria ameaçada. Não é tão simples assim. A Ucrânia já perdeu territórios estratégicos como a Crimeia e partes do Donbass antes mesmo desta guerra. Manter este conflito indefinidamente apenas provoca mais destruição e sofrimento. A diplomacia pode conseguir garantias de segurança para a Ucrânia sem necessidade de prolongar uma guerra que, na prática, está num impasse. O impasse não significa que a Ucrânia deva desistir. As guerras não são vencidas apenas com avanços rápidos, mas também com resistência e estratégia. Se os Estados Unidos e a Europa mantiverem o apoio, a Ucrânia pode recuperar território e forçar a Rússia a uma negociação mais favorável, em vez de simplesmente aceitar as condições de Putin. Mas até quando? Os EUA já gastaram dezenas de bilhões de dólares na guerra, enquanto enfrentam problemas internos sérios como dívida pública, crises na fronteira e infraestrutura deficiente. O público americano está a perder interesse no conflito. Há uma diferença entre apoiar um aliado e comprometer-se num conflito sem fim. A questão é que um mundo onde a agressão é recompensada é um mundo mais instável. Se os Estados Unidos não se mantiverem firmes na defesa da Ucrânia, isso poderá motivar a China a agir contra Taiwan e outros países a testarem os limites da ordem internacional. O custo da inatividade pode ser maior do que o custo do apoio. Mas ser firme não significa necessariamente enviar armas e dinheiro indefinidamente. A diplomacia também é uma forma de liderança. Se os EUA negociarem um acordo que assegura a segurança da Ucrânia e evita novas agressões russas, isso também pode ser uma vitória. Manter uma guerra só para dar um recado não é necessariamente a melhor estratégia. A diplomacia é bem-vinda, mas deve ser feita a partir de uma posição de força, não de fraqueza. Se a Ucrânia for forçada a aceitar um acordo desfavorável, o Ocidente perderá credibilidade e abrirá espaço para mais desafios geopolíticos. Mas não há garantia de que um acordo justo seja possível. A realidade é que tanto a Ucrânia como a Rússia estão a sofrer enormes perdas, e a continuidade do conflito só beneficia a indústria armamentista e prejudica civis. O que prejudica os civis é a agressão russa, não a defesa ucraniana. Se Trump quer mesmo a paz, ele deveria estar a pressionar Putin para retirar as tropas e não a pressionar a Ucrânia a ceder territórios.
Eu sugiro discutir se os EUA devem reduzir ou cortar o financiamento militar à Ucrânia. É factual que os EUA já destinaram bilhões para este conflito e enfrentam desafios internos graves. A redução da ajuda militar não significa abandonar a Ucrânia, mas incentivar soluções diplomáticas e forçar a Europa a assumir maior responsabilidade pela sua segurança. Cortar o financiamento militar seria uma traição aos aliados e um sinal de fraqueza. Sem apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia ficaria vulnerável e Putin sairia fortalecido. Além disso, se os Estados Unidos recuarem agora, outros países poderão desafiar a ordem internacional, criando mais conflitos. Manter o financiamento militar indefinidamente não é sustentável. Os contribuintes americanos não devem arcar sozinhos com os custos de uma guerra que pode nunca ter uma solução clara. A Europa tem mais interesse estratégico na Ucrânia e deve assumir essa responsabilidade. A história prova que o isolamento americano resulta em consequências desastrosas. Se os Estados Unidos não liderarem agora, o vácuo será preenchido por potências como a China e a Rússia, prejudicando a segurança global. Liderança não significa apenas enviar armas e dinheiro. Trump está focado em soluções diplomáticas que possam pôr fim à guerra de forma sustentável, sem prolongar um conflito que prejudica civis e a economia global. Diplomacia é essencial, mas deve ser feita a partir de uma posição de força. Se a Ucrânia não tiver apoio militar suficiente, será forçada a aceitar um acordo desvantajoso, incentivando mais agressões no futuro. A alternativa é uma guerra sem fim, que drena recursos e mantém o mundo em constante instabilidade. Reduzir o financiamento não significa abandonar a Ucrânia, mas sim buscar uma saída que beneficie todas as partes envolvidas. O custo de permitir que um agressor saia impune é muito maior do que o custo do apoio contínuo. Se a Ucrânia cair, quem será o próximo alvo? A estabilidade global depende da determinação do Ocidente em conter ameaças agora. Mas os EUA não podem assumir esse fardo sozinhos. Uma abordagem equilibrada, envolvendo diplomacia e um maior papel da Europa, é essencial para evitar que este conflito se torne interminável e prejudique ainda mais a economia global. Se os Estados Unidos não derem um sinal claro de comprometimento, seus aliados poderão buscar outras alternativas, minando a influência americana no mundo. A liderança dos Estados Unidos não pode ser substituída e qualquer hesitação pode ter consequências geopolíticas irreversíveis. Eu sugiro que façamos uma reflexão sobre se a retórica de Trump em procurar um acordo rápido com a Rússia se não estará a enfraquecer a Ucrânia e a fortalecer Putin. No meu entender, a sua abordagem favorece Putin. A pressão para um acordo imediato sem garantir a soberania ucraniana é uma concessão perigosa. História recente mostra que apaziguar a Rússia apenas leva a novas invasões. O compromisso deve ser com uma paz justa, não com um acordo que beneficie um agressor. Trump é pragmático. A guerra está em um impasse, e os EUA devem priorizar soluções diplomáticas. Ajudar a Ucrânia indefinidamente não é sustentável. Buscar um cessar-fogo é a melhor opção para evitar mais mortes e estabilizar a economia global. Mas um cessar-fogo precipitado pode ser um erro grave. Se a Ucrânia for forçada a negociar sem apoio adequado, Putin poderá ditar os termos, o que enfraqueceria toda a segurança europeia e incentivaria novas invasões no futuro. Não necessariamente. Qualquer acordo precisaria envolver garantias internacionais para a Ucrânia. Além disso, prolongar a guerra sem perspectivas reais de vitória apenas gera mais sofrimento e destruição para ambas as partes. Garantias internacionais são boas no papel, mas se a história nos ensinou algo, é que a Rússia frequentemente viola acordos quando isso lhe convém. Sem um posicionamento firme dos Estados Unidos, um acordo pode ser apenas um adiamento temporário antes de uma nova ofensiva. Mas manter um conflito indefinidamente também não é uma solução. A diplomacia é necessária para buscar alternativas que preservem vidas e evitem uma escalada perigosa que poderia envolver a OTAN. A questão é que uma diplomacia sem poder de dissuasão não tem impacto real. Sem apoio militar contínuo, a Ucrânia não terá condições de negociar de igual para igual. Trump deveria estar pressionando Putin, não a Ucrânia, a fazer concessões. A realidade é que as guerras são caras e desgastantes. Se um acordo puder garantir a segurança da Ucrânia sem um conflito prolongado, ele deve ser explorado. As lideranças devem agir com pragmatismo, não com emoções. Eu introduzo a reflexão se aquilo que Trump está a fazer não é uma estratégia para evitar um confronto entre a Rússia e os interesses americanos.
Os EUA já gastaram bilhões na Ucrânia, e os resultados não foram significativos. Diminuir a ajuda reduz o risco de uma escalada com a Rússia, evitando um conflito que poderia ser desastroso para a economia e segurança americana. A prioridade deve ser proteger os interesses nacionais antes de nos envolvermos em guerras estrangeiras. Reduzir a ajuda é um erro estratégico. A Ucrânia depende desse apoio para resistir à agressão russa e sem ele, Putin se fortalecerá. Além disso, a incerteza americana mina a confiança dos aliados da OTAN, prejudicando a credibilidade dos Estados Unidos. Mas, ao envolver-se mais profundamente na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos correm o risco de serem arrastados para um conflito sem um ganho direto claro. O apoio irrestrito à Ucrânia pode não resultar em uma vitória decisiva, e os bilhões gastos poderiam ser melhor aplicados para resolver problemas internos do país, como a crise fiscal. A estratégia de Trump busca preservar os recursos e evitar um desgaste militar desnecessário. Eu entendo a preocupação com os recursos, mas não podemos ignorar o impacto global. Se os Estados Unidos reduzirem seu apoio à Ucrânia, isso não só enfraquece a Ucrânia, mas também envia uma mensagem perigosa aos adversários, como Putin, de que os Estados Unidos não estão dispostos a defender os princípios fundamentais da soberania e da liberdade. A Rússia pode ver isso como uma oportunidade para expandir seu domínio, o que poderia ter consequências ainda mais graves para a segurança dos Estados Unidos e da Europa. Mas, ao não envolver-se diretamente em um conflito de longa duração, Trump está protegendo a América de ser puxada para uma guerra total com a Rússia, algo que poderia ter consequências devastadoras. Reduzir a ajuda à Ucrânia não significa abandonar os princípios, mas sim colocar os interesses dos EUA em primeiro lugar. A Rússia já sofreu sanções econômicas, e a simples presença de uma Ucrânia enfraquecida não significa automaticamente uma vitória estratégica para Putin. Precisamos evitar a escalada para um confronto militar direto. Não podemos permitir que a Rússia vença essa guerra, pois isso só incentivará mais agressões, não apenas contra a Ucrânia, mas também contra os países da OTAN, como os Estados Bálticos. A diminuição da ajuda militar à Ucrânia enfraquece a posição global dos Estados Unidos, e isso pode ter um efeito dominó. Além disso, ao se distanciar, os Estados Unidos podem perder a confiança de seus aliados, o que afetaria a coesão e a eficácia da OTAN. A segurança internacional está diretamente ligada à segurança dos Estados Unidos, e não podemos simplesmente nos isolar. Eu discordo. A segurança dos EUA não depende exclusivamente de se envolver em todas as disputas internacionais. O foco de Trump é garantir que a América tenha um papel decisivo em sua própria segurança, sem ser arrastada por conflitos que não têm um impacto direto. O apoio à Ucrânia, embora importante, pode ser visto como uma responsabilidade que não cabe unicamente aos Estados Unidos, especialmente quando os aliados da OTAN têm a capacidade de assumir mais responsabilidade. Entretanto, uma estratégia de não envolvimento pode ser extremamente perigosa. Os Estados Unidos já são vistos como um líder global, e se abandonarem essa posição, isso criaria um vácuo que seria preenchido por outros países, como a Rússia e a China, que não têm os mesmos interesses democráticos que os Estados Unidos. O enfraquecimento da posição dos Estados Unidos não só prejudica a Ucrânia, mas ameaça a estabilidade global, o que também coloca em risco a própria segurança dos Estados Unidos. A liderança dos Estados Unidos é crucial para garantir um equilíbrio global seguro. Não podemos esquecer que os EUA também têm o direito de decidir onde alocar seus recursos. Continuar a enviar bilhões para a Ucrânia pode não ser o melhor uso do dinheiro do contribuinte americano, especialmente considerando os desafios econômicos internos que enfrentamos. Além disso, o apoio irrestrito à Ucrânia poderia, sim, arrastar os EUA para um confronto direto com a Rússia, o que seria muito arriscado. A estratégia de Trump visa proteger os interesses internos e evitar uma guerra em um território distante, sem resultados claros para a segurança nacional dos EUA. Com todo o respeito, essa postura é redutora. A geopolítica moderna não é apenas uma questão de interesses nacionais, imediatos, mas também de manter uma ordem global estável. Abandonar a Ucrânia pode parecer uma solução rápida, mas a longo prazo, isso enfraquece a posição dos Estados Unidos no mundo. A Rússia não vai parar por aí, e se os Estados Unidos não demonstrarem uma postura firme agora, terão que lidar com um mundo muito mais instável no futuro, com repercussões diretas para sua própria segurança e influência. Uma retirada dos Estados Unidos do apoio à Ucrânia teria um impacto devastador no equilíbrio global de poder.
A Ucrânia está resistindo à agressão russa e a ajuda ocidental, especialmente dos Estados Unidos, tem sido crucial para essa resistência. Se os Estados Unidos se retirarem, isso dará à Rússia uma vitória estratégica e encorajará Putin a continuar sua expansão, não apenas na Ucrânia, mas também em outras partes da Europa, como os países bálticos, que são membros da OTAN. Isso desestabilizaria a ordem internacional e permitiria a ascensão de potências autoritárias, como a Rússia e a China, em detrimento da segurança e dos valores democráticos. Eu entendo a preocupação, mas a questão é que os EUA têm que considerar seus próprios interesses. O apoio à Ucrânia já custou bilhões e, sem resultados claros, uma retirada não significaria uma derrota para a democracia, mas uma redefinição das prioridades. A Rússia pode conquistar a Ucrânia, mas isso não afetaria diretamente os EUA. O enfraquecimento da Rússia não deve ser alcançado à custa da segurança e recursos americanos. Ao reduzir a ajuda, os EUA evitam um envolvimento militar direto, que poderia provocar uma guerra com a Rússia, o que representaria um risco muito maior para o equilíbrio global. Mas o impacto de uma retirada não seria limitado apenas à Ucrânia. A retirada dos Estados Unidos enviaria uma mensagem clara de que os Estados Unidos não estão dispostos a defender seus aliados e seus próprios princípios globais. A credibilidade dos Estados Unidos em relação à OTAN e outros aliados seria seriamente prejudicada, o que criaria um vácuo de poder. Isso abriria a porta para potências como a Rússia e a China para consolidarem ainda mais sua influência em várias regiões estratégicas, criando um mundo mais fragmentado e instável. Esse vácuo de liderança pode ser desastroso para a segurança global. Mas isso não é uma questão de abdicar de liderança, mas de reavaliar a maneira como os EUA devem interagir com o resto do mundo. Os EUA não podem ser o policial do mundo e gastar recursos ilimitados em conflitos distantes. A retirada da ajuda à Ucrânia pode forçar os aliados europeus a assumir uma maior responsabilidade, o que, em última instância, pode até fortalecer a OTAN ao exigir mais comprometimento da Europa em sua própria defesa. Isso poderia levar a um equilíbrio de poder mais sustentável, onde os EUA se concentram em seus interesses diretos e seus aliados assumem mais responsabilidade pela segurança regional. No entanto, a ideia de que a Europa poderia assumir a responsabilidade pela defesa não é realista. A OTAN precisa da liderança dos Estados Unidos para funcionar efetivamente. Se os Estados Unidos se retirarem, os países da OTAN podem começar a questionar a viabilidade da aliança, especialmente aqueles mais vulneráveis à agressão russa. Sem a presença militar e o apoio americano, a OTAN perderia força e a Rússia teria mais liberdade para avançar. Além disso, a China veria essa retirada como uma oportunidade de expandir sua influência, especialmente no Pacífico, afetando diretamente os interesses dos Estados Unidos. Embora seja verdade que os EUA desempenham um papel importante na OTAN, não podemos esquecer que os países europeus têm economias muito mais fortes e exércitos bem equipados. Eles podem e devem assumir mais responsabilidade na defesa do continente. A retirada parcial da ajuda à Ucrânia poderia ser uma maneira de fortalecer a OTAN ao criar uma dinâmica onde os europeus se tornem mais autossuficientes em termos de segurança. Isso também liberaria recursos para que os EUA se concentrem em outras ameaças mais diretas, como o crescente poderio da China. Não podemos olhar para a segurança global apenas com a ótica da ajuda militar. A verdadeira questão é como os EUA podem maximizar sua segurança sem se envolver em todas as guerras do mundo. Se os Estados Unidos se retirarem da Ucrânia, outros aliados terão que assumir um papel mais ativo, o que poderia, em última análise, criar um equilíbrio de poder mais eficaz. Além disso, ao focar em seus próprios problemas internos e na defesa de seus próprios interesses, os EUA poderiam reorientar suas políticas externas para enfrentar ameaças mais diretas, como a ascensão da China, sem estar sobrecarregados por um conflito na Ucrânia. Eu entendo sua posição, mas não podemos subestimar o impacto que isso teria no equilíbrio global. A retirada dos Estados Unidos do apoio à Ucrânia não só daria uma vitória estratégica à Rússia, mas também incentivaria outras potências autoritárias a desafiar a ordem mundial. Ao abandonar seus compromissos, os Estados Unidos não estariam apenas deixando a Ucrânia à mercê de Putin, mas também permitindo que o mundo se tornasse mais instável e fragmentado, o que teria repercussões diretas para a segurança e a influência global dos Estados Unidos. A liderança dos Estados Unidos é essencial para manter o equilíbrio global.